Boa tarde, gente. Hoje a gente vai falar sobre emoções e eu conto com a contribuição de vocês também, que eu acho que toda contribuição, tudo aí é muito rico para a gente um aprender com o outro, porque esse é o objetivo, como eu já falei várias vezes, né? O grupo não é meu, o grupo é nosso. Então, a gente vai falar sobre emoções e eu coloquei aqui alguns temas para a gente falar a respeito da TCC, como a TCC ela aborda a questão das emoções e como a gente pode trabalhar. A gente já iniciou um pouquinho, né, no grupo do livro A Mente Vencendo o Humor, no capítulo 4, onde nós falamos. Acho que no grupo de PNL, se não me engano, também teve o estado emocional, falei também sobre. Então, eu vou trazer um pouco dos dois, vou trazer um pouco das pesquisas, e eu quero, assim, combinar com vocês para a gente voltar um outro dia para falar mais sobre emoções, porque à medida que eu fui estudando, inicialmente eu achei pouca coisa. E aí, à medida que eu fui aprofundando, eu achei muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo. Inclusive, eu vou citar o Damasio aqui, e ele tem um livro que fala sobre emoções, e eu fui ler a respeito, achei muito interessante, então eu quero aprofundar um pouco mais esse tema também, para depois trazer um pouco mais de conhecimento. E aí, todo mundo está me ouvindo direitinho? Se eu te perguntar hoje. Ó, trouxe aqui alguns tipos de emoções. Trouxe aqui alguns tipos de emoções, vou compartilhar a tela com vocês. E assim, tem vários autores falando que nós temos 5 emoções padrões. Outros falam que nós temos 6, outros falam que nós temos 7. E o padrão são as emoções que todo mundo tem e você consegue identificar em qualquer lugar e não tem dúvida. E aí, por exemplo, é alegria, raiva, tristeza, nojo, lembrando dos 4, deixa eu ver aqui. Então, eu não vou lembrar de todas, né? Mas, assim, cada cultura e cada. É medo, isso, Patrícia, perdão. Medo também são emoções que são padrões em qualquer cultura. Quando você fizer uma expressão de medo, todo mundo vai saber que é medo. Quando fizer a surpresa, não tanto. A surpresa ainda os autores estão colocando ainda como não padrão. Mas alegria, raiva, tristeza, medo, o amor tem autor que considera o amor como padrão, outros não. Mas aí, como eu falei, né, eu vou aprofundar mais esse tema para a gente trazer, porque realmente é muito conteúdo para a gente. O nojo também, Marcelo, só que o nojo tem pessoas que consideram ele, tem algumas culturas que consideram ele com esqueci o nome, tem um outro estado emocional que eles colocam como junto. Eu acho que é. Deixa eu conferir aqui nas minhas anotações. Nojo com. Ah, não, é culpa e vergonha, perdão, nojo. É culpa e vergonha que tem culturas que estão. Que confundem um pouquinho. E interessante a gente falar às vezes, porque as emoções elas são tanto positivas quanto negativas, e às vezes a gente tende a entender o negativo, essas emoções, como ruins, né? Mas nem sempre elas são ruins. Ruim é a maneira como eu reajo àquela emoção. E a gente fala o tempo inteiro da TCC justamente sobre isso. Não é o evento em si, mas a maneira como eu reajo. E a emoção ela é automática. Todo mundo sente. Ah, mas tem aquelas pessoas que não têm emoção. E aí a gente vai falar também sobre isso um pouquinho. E o que acontece? Eu vou reagir de acordo com todo o meu processo interno. E aí a gente às vezes vai falar assim, tem pessoas que a TCC ela não considera, tem muita gente que fala que a TCC não considera o passado. Mas não é que a gente não considera o passado, até porque a história de vida ela faz toda a diferença. Porque eu vou reagir às expressões das minhas emoções, muitas das vezes, elas estão associadas, estão de acordo com aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. E aí eu vou até comentar com vocês sobre uma pesquisa que eles também fizeram para identificar as emoções, e eles viram que emoções também são influenciadas de acordo com o ambiente em que eu vivo. Então, tudo é a maneira como eu reajo, que eu vou interpretar essa emoção como sendo positiva
ou como sendo negativa. E a maneira como eu reajo, ela é feita ali por toda a minha experiência, por toda a minha vivência. Então, tudo tem um porquê. Deixa eu iniciar aqui com vocês a outra. Fiz um slidezinho só para me ajudar. E aí a gente vai falando sobre essas quanto elas são. Eu mostrei que depois eu vou voltar com aquelas imagens. Aquela imagem ela tem várias emoções ali. E a gente vai aqui para o PDF. Eu fiz um PDFzinho básico só para a gente ir discutindo, para a gente introduzir um pouco o termo. Emoções versus sentimentos. E assim, eu não sei se vocês confundem o que é emoção e o que é sentimento, mas no senso comum a gente confunde bastante. E eu trouxe dois conceitos aqui, da doutora Elisa Gonçalves, e o outro é do Bruno Marinho. E eu vou usar parte desses dois conceitos e não vou levar eles todos em consideração ao mesmo tempo. E eu vou explicar aqui porque, ó, a doutora Elisa, ela é doutora pela Universidade Federal da Paraíba, e ela vem trazer para a gente que emoções e sentimentos são coisas diferentes. A emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você e que não envolve pensamento. E aí eu falei que eu concordo, discordo, e eu vou discordar dessa parte que ela diz que não envolve pensamento, tá? Então, a parte de emoção é uma reação imediata a um estímulo, algo que mexe com você, concordo. Porém, a gente está percebendo ali, aprendendo, quem está no grupo de TCC A Mente Vencendo o Humor, começa a perceber que a emoção, sempre que ela acontece, ela é realmente uma ação imediata, porém eu preciso, se eu for analisar o porquê eu tive aquela reação, tem um pensamento automático. Funcional ou disfuncional, não importa, mas tem sim um pensamento que comanda aquela emoção que eu tive, aquela reação que eu tive naquele momento. Se é algo que vai durar para sempre, se é algo que vai interferir negativamente na minha vida, se é algo que vai ser disfuncional, é uma história à parte. Mas toda emoção, ela tem sim um pensamento envolvido. Então, só com essa parte eu não concordo aqui com o que a doutora Elise traz para a gente. E já o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. Então, resumindo, emoção é reação, enquanto sentimento é a construção. Quando eu reajo, eu demonstro emoção. Quando eu começo a sentir e eu deixo aquilo ali influenciar a minha vida, eu estou falando de sentimento. E aí vou trazer o que o Bruno traz da gente também, né? O que o Bruno, no site Psicologia Catalã, ele fala. E ele vem trazer um exemplo, e ele vem trazendo também como que o nosso corpo reage. Isso vai ser muito interessante, que a gente precisa de um aprofundamento muito maior para falar sobre isso. Por mais que a gente estuda, por mais que a gente pesquisa, tem muita coisa sobre. Ele vem trazer um exemplo que eu acho muito legal. Você está na fazenda, andando no meio do mato. De repente, você vê uma cascavel ou uma onça. E o que acontece? Gente, você está no meio do mato, de repente você vê uma cobra e você sabe que ela é super venenosa. Ou você vê uma onça, ou você vê um leão. Então, a gente vai vir aquele pavor, pode ter outros sentimentos, que às vezes cada pessoa vai reagir de um jeito, mas olha como que é interessante. Provavelmente o seu corpo vai liberar adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Sua pupila vai dilatar, a temperatura corporal vai subir, o coração vai acelerar, o sangue vai sair dos órgãos viscerais, estômago e intestino, vai se concentrar nos músculos, você também vai transpirar. Os músculos vão ficar mais tensos e gerarão comportamentos como congelar, lutar ou fugir da situação. E ainda você provavelmente fará uma cara de susto muito grande. Você provavelmente vai ter um sentimento de medo muito forte. E depois que passar tudo isso, você vai pensar sobre o que aconteceu e se dar conta de como seu corpo está. Então, assim, você viu uma cascavel, ou uma onça, ou um leão, um tigre, um bicho muito perigoso. O que acontece? Em questões de segundos, a gente está falando em questão de segundo, acontece tudo isso no nosso corpo. Sangue sai de um lugar, vai para o outro, vem adrenalina, vem cortisol, a gente começa a transpirar e a reação é imediata. A nossa emoção, ela vem assim,
de maneira instantânea. Eu vou levar um susto e vou reagir. Imagina a gente parar para pensar, opa, estou vendo uma cobra, uma cascavel, como que eu vou reagir? A gente não daria conta de pensar tudo, até a gente conseguir processar de maneira manual, vamos colocar assim, de maneira manual, de maneira consciente, se for para a gente processar, tem uma cobra, se eu subir na árvore, é melhor. Ah, não, mas a cobra sobe. A onça, eu vou subir, vou correr, vou entrar no carro. Então, se eu parar para pensar, até eu conseguir chegar numa conclusão, eu já morri. Nosso corpo vem de maneira automática e resolve tudo para a gente. E aí a gente tem 3 reações de maneira muito rápida. Ou eu vou fugir, ou eu vou lutar, ou eu vou congelar. E alguns animais, eles vão congelar, porque é um sistema de defesa deles e funciona. Quando eles congelam finge morto, às vezes o predador, ele simplesmente abandona e não quer mais. Ou às vezes eu vou fugir, ou às vezes na necessidade você nem sabe, você reage. Um curso foi colocado que as emoções sendo as cores básicas e os sentimentos, as misturas das emoções com cores secundárias. Patrícia, eu acho que poderia ser também, porque quando a gente fala do básico, a gente vem colocar assim, aquilo que eu reagi. Só eu não sei se eu colocaria, porque eu não entendi muito bem como ele colocou básico e secundário, né? Mas a emoção eu sinto ela na hora ali e reajo ela naquele momento. E aí, quando eu vou processar a informação do medo, e aí eu vou deixar o medo me controlar, vamos colocar assim, aí ele seria um sentimento. Pode falar. Ele colocou no curso, assim, as emoções como as cores primárias, né? E com a mistura dessas cores, a gente teria as cores secundárias, assim como se a gente misturar, às vezes, 2 emoções, nós teremos um sentimento. Uhum. Por exemplo, às vezes o medo e a raiva pode gerar ansiedade, angústia, Sim, entendi. frustração. Só que eu não colocaria que seria só uma mistura, porque às vezes um sentimento só, por exemplo, do medo, pode virar simplesmente medo mesmo, não só uma ansiedade. Claro, pode sim virar uma ansiedade, porque acaba que a gente mistura. É difícil a gente falar de uma emoção pura, porque geralmente a gente tem isso aí que você está falando, tem essa mistura. Às vezes a gente está envolvido, até no capítulo 4 do A Mente Vencendo o Humor, quando a gente falou sobre ter várias emoções, várias reações ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente tem vários, eu tenho medo e raiva por eu ter medo, só que se eu tenho e eu ressignifico de maneira mais rápida, vamos colocar assim, passou. Mas se eu deixo ele influenciar a minha vida, eu começo a desenvolver um sentimento, igual a emoção do amor. Eu olho amor à primeira vista. Mas se eu deixo passar, passou, foi só, na verdade, um desejo e passou. Mas se eu vou alimentando, a gente coloca o amor como sentimento. Mas às vezes ele pode ser apenas uma emoção. Eu já achei interessante do jeito que que ele colocou isso aí. E realmente tem sempre essa mistura. Gente, quem quiser falar, assim, igual a Patrícia, pode falar, pode levantar a mão. Se não concorda, pode falar. Até bom que quanto mais pessoas falando, concordando ou discordando e trazendo outros pontos de vista, melhor fica para a gente entender. Fica mais fácil para a gente aprender um com o outro. Mas achei legal a colocação. Alguém concorda, gente? Ou alguém discorda dessa colocação que a Patrícia trouxe para a gente? Ele ter caladinho hoje. Deixa eu seguir aqui. Ó. Se alguém concordar ou discordar, gente, vocês ficam à vontade. Por favor, falem. E, ó, trazendo Eu tudo. entendi sua colocação, Tamires, também. Ele colocou de um jeito um pouquinho diferente, que talvez eu não esteja conseguindo deixar bem claro, mas eu vou, no próximo encontro nosso, eu trago. Eu vou assistir a Isso. aula de novo. Traz, porque às vezes realmente, porque eu achei interessante a questão da mistura das emoções, como trazer sentimento. Só que assim, eu acho, aí falando de mim,
eu acho que a gente pode desenvolver sentimento com uma emoção somente. Então, eu só não colocaria na questão de falar que seria só mistura. Tá? Eu não tô falando que você disse isso, né? Deixa eu organizar o que eu estou falando. Eu acho que a mistura é interessante, achei interessante sim, essa questão. Mas a gente, depois você traz, sim, vai dar uma olhada. Até é bom, gente, que vocês pesquisem também outras informações para a gente trazer e fazer esse diálogo legal, porque aí uma ajuda a outra, uma acrescenta para a outra. Pode falar, Suzana. Só uma outra colocação aí, que você estava comentando do medo de onça, né, cobra, e aí eu lembrei que a gente estava conversando ontem, né, que eu tenho medo de inseto, cobra também, onça, né, aí acho que nessa situação que eu ficaria com medo, a minha emoção seria essa, medo e acho que pânico também, eu ficaria em pânico, tipo, para onde que eu vou? Se eu correr, será que a cobra, né, pode vir? Será que a onça pode vir correr, né? Então acho que eu ficaria meio para onde que eu vou, né? Que eu sempre fico assim quando eu vejo algum inseto, né? Barata, aranha, borboleta, eu sempre fico em pânico. Só que é interessante que as reações, geralmente, quando acontece assim, são reações muito rápidas, decisões rápidas, porque no seu caso, que são insetos, você pode até travar um pouquinho e demorar para reagir. Mas se for uma onça, você demorar muito para ter uma reação, né, morreu. Eu brinco que eu não corro, eu não sei correr. Eu falo, eu não sei correr. Se um leão atacar, vocês podem saber que eu vou me sacrificar pelo bem de todo mundo porque eu não sei correr. Né? Porque se aparecer um leão, todo mundo vai sair correndo disparado. Aí eu brinco que eu não vou saber correr, até parece. Na hora que aparecer um leão, eu acho que você é a primeira que vou correr. Aprenda a correr em questão de segundos. Mas assim, se a gente for parar para pensar, leão chegou e pronto, morremos. Né, igual você comentou da questão da cobra, né? Que ela pode subir na árvore, né? E a gente querer subir na árvore, ela pode subir junto atrás, né? E tipo, e aí, né? Mas às vezes a gente tem reação tão rápida que quando você termina, porque você está com tanta adrenalina e cortisol no corpo, que quando você termina, você fala assim: passei maior aperto, eu não sei como eu consegui me livrar dela. E aí só no final que faz sentido. Uhum. Sim. Ó, continuando aqui, ó, o Bruno ele traz a fala do Damásio e Joseph Ledoux. O Damásio, gente, Antônio Damásio, ele tem 2 livros falando sobre emoções. Então, assim, por isso que eu falei que eu quero trazer depois com vocês mais informações, porque eu quero ler esses livros do Damásio. Eu quero dar uma lida, que eu acho que é O Homem Criou, e O Homem Criou, não sei, o outro é o Cérebro. E tem um livro de neurociência que ele traz bem as emoções, trazendo como ela age no nosso cérebro. Então, eu acho que é muito interessante a gente depois poder aprofundar isso mais. Eu acho que vai ser bem legal a gente trazer um aprofundamento muito maior, porque às vezes a gente fala sobre as emoções, mas tem coisas muito mais profundas que vão facilitar mais. Então, ó, trazendo aqui o que o Damásio fala e o que o Joseph Ledoux. Emoções são respostas comportamentais e cognitivas automáticas, geralmente inconscientes, disparadas quando o encéfalo detecta um estímulo significativo, positivo ou negativo. Ó, só colocando aqui, a Elisa diz, né? A doutora Elisa diz, a emoção é uma reação imediata a um estímulo, ponto. Damasio já vai falar, são respostas comportamentais e cognitivas automáticas. Então, tem aqui uma emoção, tem um pensamento, sim, tem uma cognição a gente está falando de como eu penso, como eu ajo ali no mundo, então tem uma cognição, tem um pensamento ali por trás daquela reação, só que ela é automática, eu não paro para pensar, eu simplesmente reajo. Em outras palavras, uma emoção ela é um conjunto complexo de ações que geram alterações no nosso corpo, e essas ações são automáticas, e quem coordena tudo isso é o nosso encéfalo. Ou seja, é automático. E aí, quando a gente fala, fulano é apático, fulano é apático, não tem emoção,
será que ele realmente não tem emoção? Ou ele está tendo uma emoção, um sentimento de indiferença? Porque a indiferença também é, de certa forma, uma reação emocional. Agora, quando ele não tem uma emoção mesmo, ele não se deixa influenciar por outras emoções, aí são casos mais à parte, a gente vai falar sobre. Mas, assim, são reações coordenadas pelo nosso encéfalo, pelo nosso cérebro. Então, se a pessoa ela diz assim, eu não tenho uma emoção. Opa, como que está o cérebro dessa pessoa? Tá tudo ok? Será que não tem alguma uma disfunção física, neurobiológica? Será que não tem algum problema ali, alguma desordem psíquica? Para a gente entender o porquê que a pessoa é apática. Então, no exemplo acima, a emoção ela é ativada pelo sistema endócrino, pelos hormônios. Valeu, ó. Ela é ativada pelos hormônios. A gente fica tão acelerado que vem cortisol, vem adrenalina, opa, trouxe pra gente, a gente reagiu. O sistema nervoso autônomo, que é o nosso corpo reagindo, coração acelerado, a gente transpira, e o sistema músculo-esquelético. A gente fica tensa, expressão facial e parte para correr ou congela. Já o sentimento, trazendo o que Damares Ledoux trouxe, diz, no senso comum, emoção e sentimentos entram como sinônimos. Por isso que a gente tem muita dificuldade de separar o que é emoção e o que é sentimento. Porque a maioria dos livros, se não me engano, quando a gente leu aqui no capítulo 4, se eu não me engano, eu vim falar sobre isso. E sentimento e emoção são tudo mais ou menos a mesma coisa. Eu falei assim, quando começa, lembrando que o humor é definido por apenas uma palavra, e aí quando a gente fala de sentimento, a gente também define com apenas uma única palavra. Quando começa a ter palavras demais, a gente já começa a falar sobre pensamentos, são pensamentos. Então, utiliza-se o termo sentimento para se referir à experiência consciente das alterações somáticas e cognitivas. Por isso que eu falei ali, ó, Patrícia, com que eu trouxe, ó. Sentimento é o significado que o cérebro dá para a experiência fisiológica da emoção. Então, eu tenho a reação automática do susto. Aí, a maneira como eu me comporto em relação ao susto já começa a gerar um sentimento. Então, de certa forma, pode colocar assim que seria essa mistura de cores, porque eu acho que quando eu levo esse susto, eu tenho a reação de medo, de horror, eu já comecei a misturar. Eu acho que é meio difícil a gente ter um humor, uma emoção única. Eu acho que é complicado a gente ter uma emoção única. Pode ser que tenha, mas geralmente eu acho que a gente tem várias coisas ao mesmo tempo. Então, pensando por esse lado, acho que faz sentido o que você está trazendo aí pela sua experiência desse curso. Acredito que seja. E a gente vai falando, a gente vai entendendo um pouco mais o que você traz e a gente vai entendendo um pouco mais o que os autores aqui estão trazendo para a gente. Então, emoção é a minha reação, sentimento é a experiência que eu tenho a partir dessa reação. E aí, a gente vem falar assim, ó. Gente, mais alguém quer falar? Pode ir indo. Posso aprender a controlar uma emoção? O que vocês acham, gente? A gente controla uma emoção? Já acha que a gente controla a emoção ou não? O que vocês acham? Vou falar, João. Vou falar que então vou responder. A gente não controla a emoção. Eu coloquei que é impossível não ter emoção, porque elas são reações naturais e automáticas. Então, a gente não consegue controlar uma emoção. A gente consegue controlar o sentimento que pode ser gerado ali por essa emoção. Mas controlar a emoção a gente não controla, porque ela é automática. Então, para a gente controlar, o que a gente precisa? Primeiro, identificar a emoção. Então, eu vou ter a emoção e aí eu preciso identificar. Qual que é a emoção que eu tive? A emoção de raiva, emoção de tristeza, né? Lá no A Mente Vencendo o Humor, a gente está vendo que tem várias emoções ali ao mesmo tempo e a gente vai avaliando de 0 a 100 como está essa emoção
para eu saber se eu trabalho com essa emoção ou se eu trabalho com a outra. Quando eu identifico a emoção, eu vou compreender. E aí, o que eu vou compreender? Como que é o compreender? Eu vou pesquisar quais os pensamentos automáticos que eu tive ali. O que está acontecendo? Qual é a situação? Vou identificar todas as variáveis que estão envolvendo aqui com essa emoção que eu tive, com esse estado de humor que eu alterei ali. Então, quais são os pensamentos automáticos? Funcionais ou disfuncionais em relação a essa emoção? Né? Qual é a situação? O que está acontecendo? E aí eu modifico a maneira como eu reajo a ela. Eu tive uma emoção, a gente às vezes tem a emoção e reage já logo em seguida. Aí tem a questão das pessoas que praticam meditação. Pessoas que praticam meditação, elas têm reações o tempo todo, elas têm emoções o tempo inteiro. Só que elas trabalham a questão da inteligência emocional. Elas conseguem equilibrar, né? Elas conseguem controlar a maneira como elas reagem à emoção. Ah, mas então fulano é tão zen que não tem raiva. Não, ele tem raiva. Ele simplesmente não deixa a raiva controlar ele. Ele tem, porque ela é impossível não ter a emoção. São reações automáticas. Então ele tem a raiva, ele tem o medo, ele tem a tristeza. Só que ele identifica e fala, peraí, deixa eu respirar, né? A pessoa que pratica a meditação, vamos lá, o que é? Deixa eu esvaziar minha mente desse sentimento aqui e analisar as variáveis. Então, primeira coisa que ele faz, ele identifica e começa a compreender. E aí ele reage de maneira diferente. Só que nós deixamos as emoções controlar a gente. Então, deixa eu corrigir essa frase, né? Eu posso aprender a controlar uma emoção? Eu posso aprender, sim, a controlar a emoção, mas após ela acontecer. Né? Eu não posso impedir que aquela emoção aconteça. Ai, fulano não sente raiva. Sente, ele sente raiva. Ele sente medo, ele sente ansiedade. Eu, Tamiri, sempre fui extremamente ansiosa. Sou ansiosa ainda? Tenho ansiedade? Tenho, só que hoje eu analiso a ansiedade. Peraí, por que eu estou ansiosa? O que está acontecendo? Quais os pensamentos que eu estou tendo em relação a isso? Por que eu estou me sentindo ansiosa? O que está para acontecer? Começo a analisar. Eu consigo controlar a emoção. Eu sinto, me permito sentir e deixo ir. Isso aí, Patrícia, você consegue dialogar com ela. Eu tenho emoção, né? Eu me permito sentir ela e tudo bem. E aí, quando a gente entende, não, tá tudo bem, eu posso ter essa emoção. E aí, quando você compreende, que eu falei ontem da questão da Suzana sobre a fobia, né? Quando você encara o seu medo, quando você encara aquela emoção negativa, eu deixo ela ir, ela não me incomoda mais. Pode falar, Suzana. Você comentou da pessoa que é ansiosa, aí eu tenho uma dúvida. Se ansiedade é uma emoção, eu sempre tive essa dúvida. Ou seria um sentimento? Tá, aí agora você me apertou sem me abraçar. Porque assim, a gente tem. Comentou assim, né? Quando fala sobre emoção. Aí eu sempre tive essa dúvida. Eu falei, mas peraí, é uma emoção ou não é? Mas é porque a gente pode falar que ela pode ser os dois. Depende da maneira como a gente vai reagir a ela. Tá? É igual eu falei lá no livro da TCC, a gente traz muito depressão, né? Fulano está meio depressivo, como sendo um estado de humor. Mas às vezes não é simplesmente um estado de humor somente. Às vezes é um estado de humor, às vezes é um sentimento, e às vezes a gente vai levar ali para um transtorno psicológico. Então eu posso ter sim uma emoção ali ansiosa, né? Uma reação ansiosa. Eu tive ali, talvez tenha até outro nome, gente, eu não vou saber. Patrícia, espera aí que eu vou deixar de falar daqui a pouco. Então, talvez tenha até um outro nome para a gente dar, em vez de ansiedade, para o humor. Mas quando eu começo, a questão da ansiedade, quando eu começo a me permitir ela demais, ela vai virando sentimento. Pode falar, Patrícia. Ao meu ponto de vista, a ansiedade, ela é uma reação no corpo, gerada pelo medo. A emoção é o medo. E o que você sente no corpo é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir, é a ansiedade. Então, se for colocar como o sentir
seria um sentimento e não uma emoção. Perfeito. Perfeita a colocação da Patrícia. Talvez não só o medo, né? A questão da insegurança. Por isso que eu falei, às vezes seria um outro sentimento. Aí a Patrícia trouxe a luz para a gente. Talvez seria um medo, talvez seria uma insegurança, depende do que a gente traz. Realmente, a ansiedade, ela está muito ligada com o medo mesmo. Pode falar. Mas aí a insegurança já seria um sentimento que também seria gerado pela emoção do medo. Do medo. Aí, ó. Tá vendo? Por isso que eu falo que eu gosto que vocês participam, porque ajuda a gente a entender melhor outros pontos de vista. Tá? Eu vou dar uma estudada melhor depois, Patrícia, sobre isso que eu estou pensando aqui, se a insegurança seria um sentimento. Que eu falo que, às vezes, hoje eu aprendi a controlar isso tudo. Eu já senti muita insegurança. Demais, demais, demais. Aí eu acho que às vezes ela vem como uma emoção. Eu ia falar sentimento, realmente. Pode ser questão do medo, um medo, um medo de falar em público, o medo de me expor, o medo de errar. E aí esse medo de errar me traz a insegurança que me leva à ansiedade. Faz sentido, faz mais sentido isso, realmente. Gente, alguém concorda ou discorda da Patrícia? Eu acho legal do discordar, que quando a gente discorda, a gente chega numa conclusão legal, né? Eu discordei e no final eu acabei concordando, que eu realmente acho que está influenciada aí pelo medo. Suzane, ficou claro? Ficou tranquilo isso aí? Deu para você compreender o que a Patrícia trouxe? Ou alguém Sim. concorda, alguém discorda da Patrícia? Alguém acha que não é isso? Eu consegui entender agora. Entendi o que a Patrícia comentou. E você também, as duas, né, falou, e aí consegui entender. Ficou legal, né? A colocação da Uhum, Patrícia, onde ficou. tem um sentimento e ela identificou, é o medo. Pronto. Legal, clareou a nossa mente. Sim, ela ajudou. Parabéns, Patrícia. Obrigada. Então, a gente entendeu aqui agora. Vem uma reação de humor, eu vou reagir, eu vou ter o sentimento, aprendo a identificar, sinto ela, me permito sentir, e simplesmente eu deixo ela ir embora. Tá? Eu adorei a ideia da Patrícia. Eu sinto a reação. Como eu falei, eu tenho ali o medo, eu tenho a insegurança, vem o sentimento, eu identifico e eu compreendo ele, tá? Por que eu tô? Eu falo que eu converso com esse medo, eu converso com essa insegurança, eu converso com essa ansiedade, falo, tá, mas eu tô ansiosa. Por quê? O que está acontecendo? Aonde? Por quê? Quando? O que é? E aí eu faço esse diálogo para eu entender. Eu estou ansiosa. Por quê? O que de pior vai acontecer? E chego aí na conclusão. Pode falar, Suzana. Eu fiz essa pergunta porque naquele painel que você mostrou, né, das emoções, quais são as emoções, aí eu nunca tinha visto ansiedade, nunca tinha visto, e o pessoal sempre comentou, né, se você fica ansiosa e tal, não sei o quê, mas eu sempre fiquei na dúvida, eu falei, peraí, a ansiedade é uma emoção, porque eu nunca vi naquele painel, ou não é, né? Então eu sempre fiquei com essa dúvida. Eu falei, não, mas peraí, né? Eu sempre fiquei com esse pontinho, né? Pensando, mas peraí, é ou não é, né? Agora que a Patrícia comentou, eu consegui entender. E é bom isso, essas dúvidas, que aí a gente vai fazendo ali vários pontinhos de interrogação, a gente vai sair talvez com mais dúvidas daqui do que com respostas. E aí a gente vai pesquisando, a gente vai buscando, e aí na próxima vez que a gente se encontrar, a gente vem trazendo aqui um arsenal de conteúdo, aqui um monte de coisa para falar assim, né, amplia o conhecimento. Exatamente, Patrícia, porque eu acho que quando, eu pelo menos, eu sou assim, se eu fico com dúvida, se eu não concordo, não, para mim ainda não está muito claro, eu tenho a mania de procurar saber o porquê. Eu pesquiso tudo. Aqui em casa, a minha mãe sempre falou assim, nossa, é muito enjoada, tudo você quer saber o porquê. Falando, gente, a minha avó tinha umas expressões muito assim, sol da perna curta, perna longa, sei lá. Eu fico assim, que isso, perna longa? Por quê? O que significa? E minha mãe, eu não sei a expressão não, sua avó falava e eu repito. Mas, gente,
por quê? Então, eu sempre tive muito disso, e de pesquisar. Deixa eu pesquisar. Ah, fulano falou um ditado. Eu acho que esse ditado está errado. Eu vou lá e pesquiso. Eu tenho essas curiosidades que eu acho que tem uma que eu pensando assim, eu acho que eu sou meio doida, porque eu pesquiso cada coisa que não faz sentido. Mas se eu ficar curiosa, eu tenho que pesquisar. E aqui vocês podem ter certeza que eu vou sair daqui hoje com várias interrogações. Não, deixa eu pesquisar direitinho para entender aqui sobre ansiedade, sobre o medo, sobre isso. E aí, só voltando, antes de entrar lá na questão da parte ali, é interessante a gente entender que as reações, por mais que a gente fala que são negativas, elas têm um propósito na vida. E o propósito delas não é negativo. Por exemplo, eu fico ansiosa. Eu tô ansiosa, eu tô com medo. Mas o medo, ele protege a gente. E aí, no exemplo que eu trouxe do texto ali, se uma cobra aparecer, o medo ele é o que me traz a segurança. O medo é o que vai resolver o meu problema. Porque se eu tenho medo se eu não tiver medo, eu vou encarar a cascavel vai me picar e eu vou morrer. Mas quando eu tenho medo, eu me controlo, eu não vou de cabeça. Então, assim, ter as emoções, ter os sentimentos, ter essas reações são importantes para a gente, igual nojo. Né? Eu tenho nojo. Hoje, nós temos toda né, a questão da Anvisa, de sei lá o que do alimento, temos médicos, a gente tem um mundo muito fácil, muitas informações. Então, se uma comida está estragada, está lá no mercado que não presta, não está bom para o consumo. Mas até aquilo ali, os nossos antepassados, eles teve que ir provando e provando e sentindo nojo. Então foi uma reação assim, opa, tô com nojo disso aqui, porque isso aqui não tá me caindo bem, isso aqui não tá me fazendo tão bem assim. Opa, tô com nojo dessa comida, mas é porque ela tem algo de errado, está estragada, o tempero tá demais, ou o tempero tá de menos, ou tô enjoada e aí eu percebo, eu tô passando mal, tô grávida. Então, toda reação, toda emoção, todo sentimento, funcional ou disfuncional, negativo ou positivo, todos têm uma intenção positiva. E nem sempre a tristeza é negativa, nem sempre a tristeza é disfuncional. Eu tô triste, mas eu tô de luto, porque alguém morreu, meu primo morreu e tal, e aí eu tô de luto. Então, é funcional eu estar triste. Disfuncional nessa situação é todo mundo tá triste e eu tô morrendo de rir contando piada. Então, toda emoção, todo sentimento, toda reação é funcional ou disfuncional e a gente tem que analisar toda a situação também para a gente verificar. Tá? Entender essa parte? Concordam, discordam? Continuamos? Vamos continuar. E aí eu trouxe aqui que é impossível não ter uma emoção. Elas são reações naturais e automáticas. Tá, então, como que a gente fala de uma pessoa apática? Ela não tem emoção. E aí? Eu explico isso como? Porque se todo mundo tem uma emoção, o que é a apatia? E aí eu trouxe aqui, eu dei uma googada, aqui foi Google mesmo, então foi a resposta lá, a condição em que o estado emocional é de neutralidade e indiferença. Isso é, ausência de emoção, motivação diante de diferentes situações. Pode ser caracterizada também como desinteresse e indiferença quanto às reações afetivas, falta de emoção e sentimento. Se emoção é uma reação ali no meu encéfalo, então como que eu vou explicar uma pessoa que ela não tem essa reação? Então, será que ela tem um problema ali no cérebro? Né? Uma ferida ou uma disfunção? Porque eu falei que emoção é a reação no meu encéfalo. E aí eu venho falar que a apatia é uma neutralidade e indiferença. Então, quando eu coloco indiferença, eu considero indiferença como um sentimento. Eu estou colocando indiferença como um sentimento, de tanto faz, de certa forma, acaba sendo, aqui eu até coloquei, né? É uma indiferença. Indiferença está tendo ali, de certa forma, uma reação emocional. Então, não é que a pessoa tem falta de sentimentos ou de emoções.
tem sim situações que a pessoa não tem emoções e tem sim situações em que a pessoa não tem sentimento algum. Porém, quando a pessoa ela entra nesse estado de indiferença, para ela tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo triste, e ela tá indiferente. Ela tá tendo simplesmente a reação, ela tá tendo uma reação emocional, ela está inibindo a tristeza, ou inibindo a felicidade. Ela tá tendo aquele sentimento. Talvez ela não tá tendo força para expressar aquilo. Ela não tá conseguindo. E aí eu trouxe aqui uma listinha, três pontinhos do porquê ocorre a apatia. Então, como que pode ocorrer essa apatia? Pode ser de problemas físicos, deficiência nutricional, infecção, acidente, uso de drogas, algum quadro de demência, por exemplo, o Alzheimer, que a pessoa nem lembra, mau funcionamento do sistema límbico. Aí a gente viu, né, a questão do encéfalo. Então, assim, pode ser algo físico, a pessoa ela é apática porque ela realmente teve ali uma lesão cerebral, teve uma disfunção, gente, anemia, né? A questão da alimentação, às vezes a pessoa, ela tem toda ali uma desregulação. A gente não falou que, às vezes, a gente está sendo controlado por hormônios, eu não falei ali na reação, a reação, o encéfalo, ele detecta, dispara ali os hormônios, então às vezes a pessoa ela está com um problema hormonal, por isso que ela não está conseguindo reagir. Então pode sim ser um problema físico, pode ser de problemas psicológicos, a pessoa às vezes está numa depressão crônica, transtorno afetivo bipolar, transtornos ansiosos também, porque a pessoa está tão cansada que ela realmente ela não consegue mais sentir, ela está cansada de sentir. E às vezes a pessoa ela tem uma rotina estressante, repetitiva, em um ambiente que é pouco interessante, também contribui. Contribui e muito, contribui muito para a instauração da apatia como um estado constante. Tem pessoas que estão simplesmente cansadas, elas estão tão cansadas, tão de saco cheio, que não conseguem. Antissocial também entraria nesse aspecto. Sim, também entraria, porque ou mecanismo de defesa. Também pode ser um mecanismo de defesa, Patrícia. Tem vários transtornos que poderia entrar, sim, Flávio, nessa questão da apatia. Então, não é que ela simplesmente, a fulana é simplesmente apática. Não, vamos pesquisar ali que tem alguma coisa por trás daquilo ali. Pode ser um mecanismo de defesa? Com certeza. Eu acho que a questão do estresse, ele entra como um mecanismo de defesa. Estou tão cansada que eu não quero nem pensar. Mas o que tem a ver você ter uma reação com você estar cansado ou não? Em contexto de luto, eu já vi paciente usando a apatia como forma de lidar com o sofrimento emocional. Ítalo, eu tenho um exemplo de uma prima que ela fez isso. Na morte da mãe, ela não quis ir no velório, e todo mundo olhava para ela, a menina estava aparentemente super apática, né? E aí a questão entra, eu acho que é mecanismo de defesa. Ela está apática, mas como que ela vai reagir depois? Como que o corpo dela vai expressar depois? Porque, inicialmente, aparentemente, a gente acha que ela não está sentindo nada, mas dentro dela está destruída. A questão que eu falei do estresse. O estresse ali, ele já é uma reação de que algo não está tão legal, tem alguma coisa acontecendo. Ele está reagindo de maneira estressante porque tem um monte de emoção. Às vezes o que acontece é que a pessoa está tão envolta de emoções, está tão tendo tantas reações ao mesmo tempo, que ela entra, vamos colocar assim, é como se ela desse um pane. Vamos colocar a apatia como se fosse um pane. Ela está sentindo tanta coisa ao mesmo tempo que é como se o cérebro dela desligasse e falasse assim, para um pouquinho, né? Para um pouquinho. Dá aquele panezinho, ela para, ela não consegue expressar nada, mas na verdade ela está paralisada porque ela não consegue nem reagir mais. Aí, gente, eu falei da pesquisa, né? Deixa eu falar da pesquisa. Eu falei assim, que até mesmo as emoções, de certa forma, podem ser influenciadas pelo nosso ambiente. Gente, até aquilo que eu falei, vocês concordam, discordam? Quer falar alguma coisa? Tem uma pesquisa, depois eu vou trazer direitinho,
vou aprofundar ela para trazer ela direitinho para vocês, que foi mais ou menos assim. Os pesquisadores, eles pegaram várias pessoas e deram uma injeção nelas e não falou do que era. Eles sabiam que era um experimento. E deram uma injeção de adrenalina em todos os indivíduos ali daquela pesquisa. Só que não falou com ninguém o que era. E colocou cada indivíduo, cada grupo de indivíduos em uma sala. Todos eles tomaram uma vacina de adrenalina. E aí, nessa sala, em cada sala tinha uma pessoa diferente. A pessoa de uma sala falava que estava com muito medo e chorava de medo, porque tinha tomado vacina e a reação da vacina era medo. Na outra sala, tinha um indivíduo que gritava e batia em tudo e quebrava as coisas e falava que estava daquele jeito porque a vacina tinha deixado ele com raiva. Na outra, o pessoal muito agitado e fazendo as coisas falava que a reação da vacina era aquela. E várias pessoas tendo reações de maneira diferente. Todos tomaram adrenalina. E o que aconteceu? O grupo de estudo que entrou na sala de medo saiu de lá com muito medo, com medo de tudo, e falaram que era a reação da vacina. No outro grupo, saiu várias pessoas com raiva, gritando e xingando e querendo quebrar as coisas, achando que era a reação da vacina. No outro grupo, saíram pessoas rindo e fazendo as coisas falando que era a reação da vacina. Então, até mesmo as nossas emoções, elas podem ser controladas pelo nosso mundo externo, tá? Então, eu aprendo, a gente estava falando no início que são reações, são padrões. Deixa eu colocar aqui de novo o rostinho das emoções. A gente pode falar, né? A alegria, quando a pessoa é alegre, eu vejo em qualquer lugar a alegria é esse formato de rosto. Em qualquer lugar que eu vejo a tristeza, é esse formato de rosto. Em qualquer lugar que eu vejo, é assim, é desse jeito, é desse jeito. Mas, às vezes, o que a pessoa está externando é diferente daquilo que está acontecendo dentro dela. Porque, às vezes, ela está sendo influenciada por todo um ambiente, por toda uma história, vamos colocar assim, né? Igual essa questão que eu falei da vacina. Todos tomaram adrenalina. E a adrenalina não causa tristeza, não causa raiva, não causa isso. Geralmente a adrenalina é a agitação, é a ansiedade, é a questão do correr, do lutar, do fazer. Mas cada pessoa vai reagir também de maneira com que ela foi aprendida ou como ela é influenciada ali no seu ambiente, né? Ó, a gente tem aqui, eu trouxe alguns. Tédio, admiração, adoração, alegria. E aí, gente, só falando desses aqui, não significa que todos eles sejam realmente reações. Todo mundo tem essa reação, é isso e tal, e não. Ou tem outros nomes, isso vai variar. O nome delas vão variar de lugar, de cultura, né? A cultura Oriente, a cultura Ocidente tem reações diferentes, até porque na nossa cultura, quando a gente fala de comer cachorro, é um absurdo. Lá no Ocidente, quando se fala de comer cachorro, tranquilo. Talvez até não só no todo aqui, o nosso América do Sul, no Brasil, comer cachorro é absurdo. Mas se a gente estiver falando com uma pessoa que já passou fome, ele vai falar, não, no meu desespero eu comi um cachorro e eu não achei absurdo, porque eu morria de fome. Então, tudo ali, a maneira como eu vou reagir, a maneira como eu vou sentir, a maneira como eu vou me comportar, tudo é influenciado também de acordo com a minha cultura e com a minha história de vida. Ó, tédio, admiração, adoração, alegria, amor, anseio, apreciação estética, nojo, compaixão, confusão, desejo carnal, né, que é o impulso sexual, desgosto, diversão, dor empática. Gente, a apreciação estética, essa dor empática aqui, dor empática que para mim não fez muito um sentido, né? Raiva, êxtase, horror, interesse, medo, nostalgia, satisfação, simpatia, surpresa, tolerância, tranquilidade, tristeza, triunfo, valentia, vergonha e vulnerabilidade. Culpa, eu nem falei o culpa aqui, ó. Culpa e vergonha em muitos lugares se confundem, culpa e vergonha,
E aí aqui ainda tem poucos, né? Bom seria se a gente tivesse um realmente com todos os tipos de emoções. Mas trouxe isso aí. Aí lembrando que cada emoção, ela tem a sua intenção, uma intenção positiva por trás dela, né? Eu tô com medo significa que algo está errado. Se o meu medo é real ou não, isso aí é um caso à parte. Aí eu tenho, Suzane, vou citar você, eu tenho fobia a um inseto e o meu medo, ele é irreal, né? Aquele inseto não vai me fazer mal. Porém, ele está te protegendo de alguma coisa, né? O medo, ele não é seu inimigo, ele está te protegendo de alguma coisa. E aí a gente precisa entender o que está por trás do medo, para a gente entender o que aquele medo está te protegendo. Eu estou com raiva. Ontem eu falei o caso do Vitor, que o Vitor ficou com raiva da esposa. E aí, quando a gente vai investigar os pensamentos automáticos do Vitor e toda a situação, a gente vai entender que a raiva dele talvez está ligada a outras coisas, a outras questões, que não é aquilo ali, mas ela está protegendo ele de alguma coisa. Então, sempre ela significa algo. Pode ser uma emoção negativa, que a gente nomeia como negativo, mas ela tem uma função. Aí, a maneira que eu reajo negativo, que eu preciso aprender. Preciso identificar, compreender, e aí dar um novo sentido, dar uma nova maneira de agir ali. Gente, o que eu tinha para trazer para hoje é isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês trazem aí. Aí, como eu falei, né? Tem os 2 livros do Damásio, eu vou confirmar o nome direitinho, que eu já vou pedir essa semana, para ver se semana que vem eu já pego eles, já começo a ler para trazer mais coisas para acrescentar aqui para gente sobre emoções. Alguém quer falar? Vai ficar gravado sim, Karine. Tô gravando tudo aqui. Assim que o Google me liberar, eu já disponibilizo a gravação com vocês. E aí eu falei no inicinho que quando eu comecei a estudar, eu achei que o tema era pouco. Mas aí, à medida que eu fui estudando, eu fui achando muita coisa. Então, eu dei tipo uma introdução agora e eu quero trazer mais conteúdo, porque tem muita coisa a respeito e eu acho que quanto mais coisa a gente trazer, mais claro vai ficar a questão do que é o humor, da emoção, o que é o sentimento para a gente fazer. Patrícia, foi muito bom a sua participação. Depois você dá uma olhada lá no negócio para você trazer para a gente. Eu achei interessante essa questão do primário e do secundário, para a gente entender melhor o que é o emoção, o que é sentimento. Pode falar, Suzane. A gente vai estudar algum livro, alguma questão que fala sobre emoção? Ô, Suzane, eu não pensei em trazer um livro específico, não, porque eu acho que a gente tem muito livro já. Então, inicialmente, eu não pensei em colocar livro, eu pensei em trazer temas. Aí, como eu disse, a gente vai fazer assim de 15 em 15 dias e vai trazer um tema e destrinchar ele. Hoje a gente falou de emoção, e assim, eu vou ler para aprofundar mais, né? Eu tenho o livro, são 2, acho que é o Cérebro Criou, não sei, mas tem 2 livros do Damásio que falam sobre emoções. O Sérgio tinha divulgado lá no grupo um outro livro, eu vou dar uma olhada também, para a gente trazer mais conteúdo para acrescentar, para pegar assim e falar, não, emoção assim, agora a gente não tem dúvida. E aí a gente pegar um outro tema depois e trazer, mas com várias fontes, não pegar um livro só, porque senão a gente vai ficar muito preso no livro, e livro a gente já está ali com CTR, com A Mente Vencendo o Humor, não pensei em livro, não. Ok. É Se alguém quer verdade. falar, Pode ficar preso mesmo. E às vezes, né, e explorar e tal, ir para os outros lugares é bom mesmo. e vamos ampliar o conhecimento, né? Sair um pouquinho daquela questão de tal autor me traz isso, vamos pesquisar outras fontes, vamos procurar outras coisas, vão, sabe, procurar mais coisas para a gente realmente achar e falar assim, tá aqui, tem essa fonte igual que eu trouxe da doutora Elisa e trouxe do Bruno. Então, não conheço nenhum dos dois, tá? Eu achei os 2 conteúdos, mas assim, eu peguei o da Elisa e falei, não concordo com o que ela traz, porque ela fala que não tem pensamento.
Eu acho legal a gente trazer vários conteúdos, porque a gente pode concordar e discordar deles. E aí eu acho que o ponto de interrogação, a dúvida, faz a gente ficar mais... Acho que faz a gente buscar mais conhecimento e nos traz mais informação. Ítalo, tem um grupo, ontem a gente teve nosso 5º encontro do grupo, da Mente Vencendo o Humor. A gente faz os encontros na quinta-feira à noite. Depois você me chama que eu te passo o link. Eu até achei que era o Ítalo, porque tem um Ítalo lá no grupo, né? A Mente Vencendo o Humor, achei que era ele. Depois você pode me chamar lá que eu te passo. É Damásio, deixa eu conferir aqui. Antônio Damásio. Eu vou conferir o nome, Patrícia, dos livros, e aí eu te mando. Lá, eu mando ele lá no grupo, porque caso alguém queira acompanhar, vou pegar aqui o celular para olhar o negócio. Não sei, eu posso passar os 2 livros, são 2 livros lá, eu compartilho eles no grupo, e se caso alguém tiver outro livro, compartilha com a gente para a gente pesquisar. Vou colocar aqui, tá chamando. Então, eu acho que é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer acrescentar algo? Se alguém tiver algum conteúdo sobre, gente, vocês compartilham lá no grupo, tá no grupão, eu coloquei grupo de estudo TCC, eu acho. Vocês compartilham lá para a gente pesquisar, né? Para a gente, um vai lendo, um vai acrescentando, e aí a gente faz um grupo mesmo de estudo, com um ajudando o outro. Vou terminar a gravação, só porque não vai ficar falando um monte de coisa aqui, vou finalizar a gravação.